Ele é graduado em Direito pela Universidade Católica de Goiás, especialista em docência universitária. Ele é especialista em Direito Processual pela Universidade de Rio Verde, tá? Ele é advogado, ele é professor da nossa graduação aqui em Direito, professor também da nossa pós-graduação, né, em Direito Civil e Processo Civil. Então, professor Yuri, é uma honra poder recebê-lo, senhor, aqui nessa tarde. Seja muito bem-vindo e tenha uma excelente palestra, tá? E a palavra é com você. É com enorme satisfação que eu recebo o convite e agora estamos aqui realizando, que para mim é um sonho, né? De poder estar falando com vocês, pessoas com quem eu não tenho contato direto, alguns com quem já tive, mas o feedback foi muito bom, muito positivo. Cumprimento a todos na pessoa da professora Michele, por uma questão de tempo, porque eu me comprometi com ela a falar de forma mais rápida possível, mas com profundidade, certo? E o tema, por ele exigir isso, eu não vou me alongar por demais nessa questão. Pois bem, o primeiro tópico que nós temos que estabelecer aqui é o seguinte: tutela provisória é o instituto mais mal regulado que tem no Código de Processo Civil. Tutela provisória é o instituto mais mal elaborado no Código de Processo Civil. Assim, ó, no momento KLB, não tem aquela música do KLB, a cada 10 palavras que eu falo, 11 é você? Então, a cada 10 problemas que a gente tem no Código de Processo Civil, se eu perguntar para cada 10 processualistas, 11 me dirão que o instituto mais mal regulado é a tutela provisória. Isso eu não tenho muita dúvida. Então, por isso que a atenção ela é necessária. Segundo ponto, eu vou me valer com frequência de um paralelo, um paralelismo com o Código Revogado. E aqui eu chamo a atenção da nomenclatura que nós vamos empregar. Por que eu falo Código Revogado? Porque é equivocado nós falarmos novo Código de Processo Civil. Eu chamo bastante atenção nesse ponto. É equivocado nós falarmos novo Código de Processo Civil, porque não existe um novo. Veja bem, nós temos ou legislação vigente ou legislação que não vige mais. Se eu falar legislação nova ou legislação velha, qual é o meu parâmetro? Não tem. Então, o ideal é Código de Processo Civil e Código revogado ou não revogado. Nosso Código de Processo Civil, por exemplo, de 73, continua vigindo na parte de execução em face de devedor insolvente. O Código de Processo Civil de 2015, o que eu chamo de Código Fux, ele não regula essa parte. Então, ele deixa de ser novo por conta disso? Não. Então, nós vamos fazer várias retificações de nomenclatura. Uma delas é essa. Pois bem, o Código de 73, Código Buzaide, Código Revogado, ele estabeleceu a estrutura do direito processual com base em crises do processo. Se a minha crise, se eu me deparo com uma crise de incerteza, se o juízo não tem certeza daquele fato, ele estará diante de um processo de conhecimento. Exemplo clássico é a ação de investigação ou reconhecimento de paternidade. O juiz não tem certeza se A é ou não filho de B. Num acidente de trânsito, A colide no veículo de B. B ajuiza a ação de indenização. O juiz não tem certeza. A pode vir e trazer a seguinte informação: olha, excelência, em verdade, B estava alcoolizado, engatou a marcha ré e veio em minha direção. O juiz, então, vai sanar uma crise de certeza ao proferir a sua decisão, depois de todo um processo. A esse processo, que está na crise de certeza, dá-se o nome de processo de conhecimento. Essa crise já não ocorre na execução. No processo de execução, eu não tenho crise de certeza. Quando a professora Michele, por exemplo, me passa um cheque, ninguém duvida de que o cheque foi emitido pela professora Michele. Ninguém duvida do valor do cheque constante lá. Então, se temos um cheque emitido pela professora Michele de 100 mil em meu favor, eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, o cheque pode voltar. Como o cheque volta, a minha crise é de inadimplemento ou insatisfação. Então, para isso, eu tenho o processo de execução. O Código 73 criou um outro processo. Ele criou um processo voltado para as crises de urgências. Aquelas crises em que não comporta aguardar o iter processual, o trâmite procedimental. Nesse contexto, criou-se o chamado processo cautelar.
O processo cautelar, ele era interessante porque a ideia dele era o seguinte: eu vou resguardar os bens necessários, o bem necessário, para que ao final do processo eu tenha aquele bem a ser entregue a quem de direito. Calmon de Passos chegava a comentar, falava assim, que no processo cautelar temos de tudo, até medidas cautelares. Por que ele dizia isso? Porque nós tínhamos medidas lá que não eram bem cautelares, eram medidas satisfativas. Exemplo clássico era a exibição de documento ou coisa. Na ação de exibição de documento ou coisa, uma vez exibida a coisa ou exibido o documento, não teria como desexibir, com perdão do neologismo empregado aqui. Então, uma vez exibida estava, satisfazia. Então, havia dentre as medidas cautelares no Código Revogado, medidas que não tinham nada de cautelares, elas eram topologicamente cautelares, mas não tinham nada de cautelares. Pois bem, o Código de Processo Civil, lá no artigo 294, ele tem um conceito bacana, ele fala assim, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E o artigo 300, no caput, fala assim, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aí, o que acontece? Nós, preocupados com essa situação, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora compartilhar com os senhores a tela do nosso material aqui. Pronto. Então, eu vou mostrar para vocês a tela, num campo mais aberto aqui, apresentação, pronto. Olha só, a tutela provisória, ela se divide em urgência e evidência. A tutela provisória de urgência, ela se biparte em antecipada, também chamada de satisfativa, e cautelar. Seja satisfativa ou antecipada, ou a cautelar, elas podem se dar de forma antecedente ou incidental. Já a tutela de evidência é outro grupo, não se confunde com a tutela de urgência. A tutela de urgência, seja ela, e aqui um ponto interessante, a tutela de urgência antecipada e antecedente não são sinônimos. Antecedente e incidental é um critério de distinção do momento em que eu postulo a tutela provisória de urgência. Se eu só postular uma tutela, eu falar o seguinte, eu só quero que tire o meu nome dos órgãos de proteção ao crédito, depois é depois. Se eu fizer esse tipo de requerimento, em que eu primeiro quero só a tutela, nada além da tutela, ela tem natureza antecedente. Ainda que no corpo, agora, se no corpo da petição inicial, ela deixa de ter essa natureza. Exemplo clássico. Meu nome foi negativado de forma indevida. Eu peço, então, para que o juiz tire meu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Mas já na petição inicial, eu peço indenização por danos morais com base no Código de Defesa do Consumidor, dano in re ipsa, negativação indevida, né? Posicionamento já pacificado do STJ. Nesse caso, quando eu faço a formulação da minha pretensão de tutela, junto com outros pedidos mais, mesmo que seja na inicial, será uma tutela provisória de urgência antecipada, nesse exemplo, incidental. O procedimento incidental, ele não sofre muito com o que nós vamos estudar aqui. Os maiores problemas ficam na casa do antecedente, seja na tutela provisória de urgência satisfativa antecedente, seja na tutela cautelar antecedente. Qual a distinção, então, poderiam me perguntar, entre a tutela provisória de urgência antecipada e a tutela provisória de urgência cautelar? Na antecipada, eu viso antecipar no tempo do processo os efeitos de uma provável decisão que eu terei ao final dele. Explico. No exemplo da negativação indevida, se ao final do processo eu sair exitoso na minha pretensão, o juiz julgar procedente meu pedido, o que ele fará? Ele mandará tirar dos órgãos de proteção ao crédito
meu nome terá que sair da Serasa, do SPC, certo? Só que ao invés de ter que aguardar 6 meses, 1 ano, 10 anos, eu antecipo no tempo e este efeito da sentença, este efeito da tutela, ele é antecipado. Então, eu vou falar aí em antecipação da tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa. Já a tutela cautelar, não, eu viso resguardar o direito. No resguardo do direito, eu vou ter a seguinte situação. Eu compro o carro da professora Michele, uma Lamborghini. A professora Michele fala assim, Yuri, olha, você me paga 70% e 30% na entrega. Eu te entregarei na sexta-feira. E eu descubro na segunda que a professora Michele está rumo ao Paraguai. Eu não posso ajuizar uma ação de execução. Poder até posso, mas não me é conveniente. Não me é interessante ajuizar uma ação de execução ou de conhecimento visando todo o iter processual enquanto ela está indo com o veículo. Então, eu requeiro uma tutela cautelar para a apreensão deste veículo até que, ao final de um processo, seja esse de conhecimento, seja de execução, dependendo se há ou não título, possa eu provar que o veículo pertence. E, ao final dessa produção probatória, o veículo estará disponível a quem de direito. Então, a tutela aqui será cautelar. Fred Didier dá um exemplo fantástico. O professor Fred dá o exemplo da carne. Ele fala assim, imagina que você recebeu vários quilos de carne. Se você quiser a carne para consumo seu, agora, você terá que usar de uma frigideira. Agora, se você tiver que guardar a carne para usar em um momento posterior, você terá que usar uma geladeira. Seja A ou B, nesses dois exemplos, os requisitos são os mesmos. Os requisitos são os mesmos. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E eu faço questão de frisar as conjunções, né? E ou seja, são só dois os requisitos que a lei me exige. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eu não preciso dos três, mas eu sempre precisarei da probabilidade do direito. Isso me é necessário. E, ontologicamente, pelo fato de os requisitos serem os mesmos, ontologicamente, não haveria distinção entre elas. Se os requisitos são os mesmos, por que teria uma distinção? Me parece que o legislador perdeu uma chance ímpar de criar um procedimento unificado. Mas não, ele criou um procedimento separado, se a tutela for provisória de urgência antecipada e se for tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Ambas as formas, se antecedente, muda-se o rito, ok? E aí, cai no segundo ponto. Por que eu falo que não se antecipa tutela? É muito comum os alunos falarem assim, pede antecipação de tutela, os professores falarem isso, os colegas advogados, os magistrados escreverem na sentença, foi pedir tutela antecipada. Você não antecipa a tutela, você antecipa os efeitos da tutela. E eu faço prova disso. Olha que legal. A gente tem aqui o início da relação jurídico-processual. Entre o início e o fim dessa relação jurídico-processual, eu costumo dizer que o processo vai para a Nárnia. O processo vai para a Nárnia. Eu não sei para quando que o processo vai ter seu fim. Eu protocolo a petição hoje. Ela pode estar perfeita. Ela pode estar ok, impecável. Eu não posso dizer para o meu cliente quando que esse processo terá fim, porque não depende só de mim. Depende do magistrado, depende do colega advogado, depende de atos processuais, outros, enfim. Tem uma série de variáveis. O que nós fazemos, então? Eu não posso aguardar o bem da vida. Então, eu antecipo no tempo, eu trago o bem da vida que aqui está, eu trago ele para cá, para o início do processo. O que eu estou fazendo? Eu estou antecipando a tutela ou estou antecipando os efeitos da tutela? Eu estou antecipando os efeitos da tutela. Então, fica a dica de que eu não requeiro na minha peça, seja eu como advogado, seja eu como professor, seja eu como magistrado, seja eu como promotor, eu não requeiro tutela antecipada, eu requeiro antecipação dos efeitos da tutela. Ou, mas o código utiliza dessa expressão. Eu sei.
Mas a gente pode ser técnico. Se a gente pode ser técnico, por que não ser? E aqui cabe um adendo. Lembra que os requisitos são os mesmos? Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo? Então, expurga da sua vida a expressão periculum in mora e fumus boniuris. Porque se você emprega essa expressão, você está a demonstrar que você está preso no Código 73, um código já defasado, certo? No mínimo, um código derrogado. E aí, eu vou pedir vênia para poder fazer meu descompartilhamento aqui da minha tela, certo? Pronto. Voltar para cá para fazer uma breve explicação, que já falei disso, que nós vamos focar agora no que toca à antecipação dos efeitos da tutela. Ou seja, nós focaremos agora lá na tutela antecipada antecedente, ou melhor dizendo, tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa antecedente. E ali está a porta do inferno. Se o inferno tem porta, é por ali, certo? Então, eu quero já fazer um convite à reflexão. O legislador, quando ele regula os artigos 303 e 304, ele fez o 303 para o autor. Ele escreveu o 303 para o autor. Ele não escreveu o 303 para o réu. E ele escreveu o 304 para o réu. E isso vai dar um peteco para nós. Um peteco federal. Não tem outra expressão, não tem um eufemismo para empregar aqui. Ele coloca lá no parágrafo primeiro do 303 assim: concedida a tutela antecipada, a que se refere o caput deste artigo, que é a tutela antecipada antecedente, o autor deverá ditar a petição inicial. E aqui eu paro. Primeira coisa que nós temos que saber é a distinção entre aditamento e emenda. É impossível explicar a tutela provisória se eu souber fazer essa distinção. O aditamento é a complementação da petição, porque eu preciso que vocês enxerguem a tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, ou a tutela, ou mesmo a tutela cautelar antecedente, como sendo aquela pessoa que te procura de madrugada, aquela pessoa que não te dá tempo da elaboração de uma peça bem feita. Eu preciso que minha filha faça uma cirurgia para ontem. Ela precisa fazer uma cirurgia e eu não tenho como, o plano se recusa a fazer. Você não vai elaborar, procurar muita jurisprudência. Você vai, de plano, já apresentar essa petição, esse requerimento, com os elementos mínimos necessários. Então, o aditamento é a complementação da petição. A emenda é quando a petição que você apresenta, ela contém um vício processual. E isso é íncito não só da tutela provisória. Lá no artigo 321 do Código de Processo Civil, a gente viu a figura da emenda da petição inicial. E no 329, fala do aditamento. Ou seja, o próprio Código, ele já traz para nós que são institutos díspares. Aditamento, complementação. Emenda, tem um vício, arruma. Então, ele fala, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Aí, o inciso 2º do parágrafo 1º fala, o réu será citado e intimado para audiência de conciliação de mediação, na forma do artigo 334. E eu critico esse inciso 2º, sou um crítico feroz dele. Porque acompanha comigo, vamos pegar esse exemplo da tutela da cirurgia. Me permita tomar esse exemplo. Imagina que eu recebo um cliente que me aparece lá em casa e fala, olha, preciso fazer a cirurgia, se não fizer a cirurgia, minha filha morre, o plano se recusa a cumprir. Eu peço a tutela antecipada, antecipação dos efeitos da tutela, o juiz defere da tutela. E eu fico me perguntando qual é o ato processual que o juiz encaminha para o polo passivo para ele tomar ciência e dar cumprimento, mandando fazer a cirurgia. Porque se a citação só ocorre após o aditamento, e eu não tenho duas citações no mesmo processo, que ato é esse? Então, a gente já tem um problema aqui de instituto. Não adianta falar para mim assim, não, o problema é de terminologia. Não, não é terminologia. Porque por força de interpretação, por força de exegese,
duas palavras não podem ter o mesmo significado. Então, a expressão o réu será citado, intimado para a audiência de conciliação, faz presumir que isso só ocorreria após o aditamento. Então, qual foi o ato que o juiz realizou? Como é que ele comunicou o polo passivo? Né? Aí, o parágrafo 2º diz, não realizado o aditamento que se refere o inciso 1º para 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Não incide novas custas, de lá no parágrafo 3º. E a petição inicial, que se refere a este caput, o autor indicará o valor da causa. Lá no parágrafo 6º, ele vai falar assim, ó, caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela. Lá no parágrafo 6º vai dizer isso. O órgão jurisdicional determinará a emenda inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida. O professor Eupídio, meu amigo professor Eupídio, ele fala o seguinte, ele fala assim, por que essa discrepância de prazos? O prazo para aditar de 15 e para emendar de 5. Eu tenho essa resposta. Porque na emenda, quando eu protocolei a petição, eu não acreditava que tivesse algum vício processual. Mas o juiz enxergou que tem. O juiz falou o seguinte, olha, eu nem vou indeferir nem interferir. Eu vou te dar um prazo de 5 dias para que você arrume. E o prazo tem que ser menor mesmo. Porque eu quero que ele me dê a tutela, a liminar. E já o inciso 1º, não. O inciso 1º, a liminar já foi deferida. Por isso que o parágrafo 1º fala, quando a tutela antecipada que se refere ao caput. E aí ele fala assim, já foi deferida. No parágrafo 6º, não. Ela não foi deferida. Então, a gente já tem um problema aqui etimológico. Vamos falar assim, para não falar que é de instituto ou de procedimental. O 304, as portas que já eram ruins, se escancaram para o mal. Diz o texto caput. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável. E aí é uma invenção. Não é coisa julgada, não é nada. É estável. A tutela é estável. Se da decisão que é conceder não for interposto o respectivo recurso. O único procedimento que comporta o que a gente chama de estabilização dos efeitos da tutela é a tutela antecipada antecedente. Fora dessa, não há de se falar em estabilização. Há um único procedimento que viabiliza a estabilização dos efeitos da tutela é a tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Se for incidental, professor, não. Se for de evidência, não. Se for cautelar, não. Só a tutela antecipada antecedente que comporta a estabilização. E o texto é bacana, porque ele fala assim, não for interposto o respectivo recurso. Parte da doutrina vai chiar, vai falar o seguinte, olha, não é bem isso. E se a parte não recorrer, mas manifestar falando que não concorda? Ou se contestar, ou se falar assim, olha, reconsidera. Então, parte da doutrina também vai caminhar nesse sentido. E o próprio STJ vai ter decisões em sentidos opostos, que eu vou mostrar dentro em breve. Mas eu, que eu falo em primeira pessoa do singular, entendo que tem que ser por recurso, porque o remédio processual cabível, nesse caso, da minha irresignação em face de uma decisão judicial, é o recurso. Então, olha só o que é a porta do mal. Veja bem agora o que é a porta do mal. Vamos aqui novamente compartilhar a nossa tela, certo? Aqui eu tenho com os senhores há 4 teorias diferentes. Aqui do professor Eupídio, ele vai falar o seguinte, para que haja estabilização, primeiro a tutela tem que ser deferida, né? Segundo, o aditamento da inicial. E terceiro, não interposição do agravo de instrumento. Ele coloca agravo. O professor Fred Didier, ele fala, olha, requerimento do autor, pedindo antecipação dos efeitos da tutela, fazendo presumir que o interesse na sua estabilização, a ausência do requerimento também no bojo da petição inicial, no sentido de dar prosseguimento ao processo após eventual decisão concessiva de tutela, a prolação da decisão e a ausência de impugnação. Ele não fala mais aqui recurso. Ele fala qualquer coisa, contestação, pedido de consideração, qualquer coisa vale. Para o professor Marcos Vinícius Gonçalves, requerimento, alertando que formula o pedido em caráter antecedente, que a tutela seja deferida e que o requerido não adite, ou que o requerente não adite.
Porque qual o entendimento do professor Marcos Vinícius Gonçalves? Se eu adito, eu quero uma cognição exauriente, eu quero que analise com julgamento de mérito, eu quero que faça coisa julgada. E que o réu não recorra. Seria a visão dele. E para o professor Humberto Teodoro, petição inicial, requerendo a concessão, mas informando já para o réu. Olha, se houver interposição de recurso, eu vou querer mais isso. Então, deferida a medida liminar, que o réu que não recorra da decisão que deferiu a antecipação ser fez também. Porque para o professor Humberto Teodoro, o aditamento, essa complementação, ela só existe se houver interposição do recurso. Ou seja, eu só faria o aditamento depois do recurso. E o STJ, no dia 28 de agosto de 2020, no recurso especial 1766376, ele mais ou menos caminhou no sentido do posicionamento do professor Teodoro Júnior. Ele disse o seguinte, olha, os prazos são sucessivos, e a necessidade de intimação específica. Olha como é que ficaria, então, a organização desse procedimento. Eu faço uma petição inicial limitada à tutela, o juiz concede a tutela, abre-se, então, um prazo de 15 dias ou maior para que eu adite a petição inicial ampliando a lide. Aqui eu coloco citação do demandado, porque o texto legal assim expressa, embora eu entenda que seja intimação. Depois da citação, audiência de conciliação. Se tiver composição, ótimo, acabou. Se não tiver composição, prazo para defesa, e aí o processo sai do rito comum. Agora, se a petição inicial ela não tiver elementos para a concessão, e elementos para a concessão, leia, falta de probabilidade do direito e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, não é para enxergar aqui fumus boni iuris e perigo de mora, porque não cabe. Em nenhum momento o código diz isso. E na visão do 304, do réu, a petição inicial é proferida, foi protocolada, limitada à tutela, porque é antecedente. A decisão concede a tutela, porque se não conceder não tem utilidade. Essa decisão deve ser recorrida, lembrando que há quem entenda que ela não precisa ser recorrida. Caso do professor Fred Didier. Se não recorrer, a decisão se estabiliza. Se recorrer, não haveria estabilização. E a gente tem o artigo 304, parágrafo 2º, que vai falar do que o Marinoni chama de ação exauriente. Né? Os professores vão chamar de ação revisional, outros vão chamar de ação renovatória, e assim cada um vai dar um nome, né? Invalidatória, não interessa o nome que se dê. Em cima dessa ação do artigo 304, parágrafo 2º, já tem um bocado de dúvida sobre ela. A pergunta é, ela vai questionar só a tutela que foi estabilizada ou vai questionar todo o julgamento de mérito? Essa é a grande indagação, certo? Não temos resposta, porque cada autor uma sentença, e o STJ não se pronunciou quanto a isso. Qualquer das partes pode alegar isso, inclusive o professor Marcos Vinícius Gonçalves vai dizer o seguinte, ele falou assim, que passados os 2 anos, teria a estabilização da tutela em definitivo, o que me soa, particularmente falando, um contrassenso, porque eu não posso falar em definitividade de uma tutela que só foi estabilizada. Ela não faz coisa julgada, certo? E olha o que eu falo. O STJ, em 4 de dezembro de 2018, ele disse, no julgamento do recurso especial 1760966 de São Paulo, que qualquer meio de impugnação obsta a estabilização. Se ele apresentou contestação, serve. Agora, o mesmo STJ, em 17/9 de 2019, ou seja, menos de um ano, no recurso especial 1797365 do Rio Grande do Sul, ele disse somente o agravo de instrumento obsta a estabilização. Mas o código, em nenhum momento, ele falou que é o agravo. Em nenhum momento o código falou isso, que era o agravo de instrumento. Quando a gente pega para ler o texto legal, ele não fala que é o agravo de instrumento. Ele vai falar o seguinte, ele vai chegar e me dizer assim, olha, em verdade, o que me interessa é que seja o recurso cabível. Respectivo recurso, é essa expressão que é empregada. Respectivo recurso. Quando eu falo respectivo recurso, eu estou falando aquele recurso que cabe para aquela hipótese. Imagina a seguinte situação. Eu ajuizo uma ação pedindo uma tutela antecipada antecedente. Essa ação que eu ajuizei,
o juiz profere uma decisão obscura, contraditória ou omissa. Não caberia embargos de declaração? Cabe. Cabe embargos de declaração. Os embargos de declaração não teriam o condão de obstar essa estabilização? Me parece que sim. E nem por isso é agravo de instrumento. Imagina que eu tivesse que ajuizar uma ação de competência originária num tribunal, e eu peço no tribunal a tutela antecipada antecedente, utilizando a nomenclatura do Código. Na hora que eu requeiro a estabilização dessa tutela, que eu solicito isso, se o relator decide monocraticamente, qual é o recurso cabível? Agravo interno. E se a decisão for colegiada, recurso especial ou recurso extraordinário. Então, nem sempre será aquilo que parece ser. Não, cuidado. É muito comum na prática falar assim, agrava. Nem sempre será o agravo. Cuidado com isso. E mudando agora de procedimento, já indo para o final, a tutela cautelar, ela é uma tutela que, como eu disse, ela visa resguardar a coisa para o resultado final, certo? Para o resultado final. No final do julgamento do processo, a coisa estará resguardada. Pois bem, o procedimento, e aqui é interessante que a gente lembre do Código 73. Lá no Código 73, como é que eu fazia isso? Eu fazia assim, ó, tinha um processo que a gente chamava processo cautelar preparatório. Eu ajuizava um processo, uma ação cautelar, pedia uma liminar, se fosse deferida ou não, o que nós fazíamos? Nós ajuizávamos o juiz abriria prazo de 5 dias para a parte oposta contestar e depois julgaria em 5 dias, certo? Agora, e se o juiz desse a liminar? Se o juiz desse a liminar, eu tinha, do momento da efetivação da medida, 30 dias para entrar com o processo principal, fosse aquele de conhecimento, fosse o de execução. No exemplo da professora, que eu dei aqui, da professora Michele do carro, em que ela se evade para o Paraguai, a apreensão do veículo, certo? Eu teria que ajuizar, depois da apreensão do veículo, uma ação ou de conhecimento ou de execução. Agora, no Código de 2015, eu não tenho mais essa preocupação. É um processo só. Ah, professor, mas o Daniel Amorim entende que são processos diferentes, que é o que subsiste o processo cautelar. Salvo engano, o professor Aldo Sabino, meu grande amigo professor Aldo Sabino, também assim entende. Mas eu discordo. E mostro também por que eu vou discordar, certo? Aqui na nossa telinha, eu posso mostrar aqui para os senhores o organograma da nossa tutela já cautelar. Eu faço um pedido de tutela limitado à tutela cautelar. E o réu ele é citado para contestar em 5 dias sobre o mérito da tutela cautelar. Ele não vai contestar sobre outra coisa. Se o réu não contestar, gera os efeitos da revelia e o juiz vai decidir em 5 dias. Seja A ou B, o juiz vai ter que decidir em 5 dias. Decidiu em 5 dias? Decidiu. Nasceu para mim, então, o prazo de 30 dias, contados da efetivação da medida, para fazer um pedido principal. Olha só, a apreensão do veículo que a professora Michele estava caminhando rumo ao Paraguai, o veículo foi retido. Com a retenção do veículo, agora o que eu faço? Agora eu vou fazer o requerimento ou da execução do contrato, ou de uma cobrança do valor que eu paguei de 70% e que ela não me restituiu, ou a entrega da coisa e o meu depósito, enfim, eu vou fazer isso nos mesmos autos. E aqui é curioso porque na tutela cautelar antecedente, o legislador acerta. Ele fala intimação para audiência de conciliação e ou mediação. Ele não falou citação, porque o réu já foi citado. Eu não sei qual foi o entorpecente que o legislador utilizou na hora de regular a tutela provisória e a tutela cautelar antecipada antecedente, que para um ele determina citação e intimação e para outro ele só determina intimação. Eu não entendi qual foi o critério, 2 pesos, 2 medidas. Sem acordo, contestação, e essa contestação aqui não é a contestação lá de cima, é uma contestação acautelatória, é uma contestação que preza, lá de cima, ela olha só para o mérito cautelar, digamos assim. Ao passo que a contestação de baixo é sobre o processo como um todo. Certo? Já se houver composição, o processo finda. E aí, meus caros,
É fácil a gente olhar agora para a tutela de evidência. A tutela de evidência é aquela tutela em que eu olho para ela e falo assim, ó, quais desses requisitos que eu preciso que tenha nela? Eu preciso que tenha somente a probabilidade do direito, mas uma probabilidade potencializada. E isso ganha força, muito mais força, quando se estuda o sistema de precedentes. Então, agora aqui, me permita voltar para cá. Pronto. Né? Então, o que me é interessante que vocês percebam? Me é muito interessante que vocês percebam o seguinte, que a tutela de evidência, o direito, ele jorra para nós. Ele transcende, ele vai além do texto legal. Então, primeiro ponto, 311, ele não traz um rol taxativo. Ele não traz um rol taxativo, isso é pacífico. Não falo em estabilização de tutela, nem de evidência, nem cautelar, seja ela antecedente, seja ela incidental. E as hipóteses outras que a gente poderia citar como sendo de tutela de evidência, ação possessória, desde que a posse seja menos de ano e dia. É um exemplo clássico de tutela de evidência. Ali fala em liminar. Outro exemplo, a ação de despejo, quando você calciona o juízo. É um exemplo de tutela de evidência. A doutrina caminha nesse sentido e a jurisprudência também. Um exemplo interessante que tínhamos aqui em Goiás era o divórcio. O divórcio como sendo medida de tutela de evidência, mas o Tribunal de Justiça de Goiás mudou de entendimento e falou o seguinte, que violaria o contraditório e a ampla defesa, uma liminar que concedesse o divórcio se fosse a única pretensão, porque satisfaria esse entendimento. Se eu peço o divórcio da minha esposa, não teria motivo e fosse concedido de forma evidente, liminarmente, não haveria outro motivo para isso. Enfim, é isso. Aqui eu encerro a minha explanação. Obviamente, eu quero deixar claro que não esgotamos o conteúdo, nunca foi esse o propósito. Nós temos um módulo na pós-graduação só sobre tutela provisória, módulo esse que fica, inclusive, sobre a minha responsabilidade. Então, eu passo aqui uma sexta, um sábado explicando isso. Mas eu amo esse tema. Eu amo esse tema e, assim, quando eu estou ao lado dos senhores, quando eu me vejo diante de uma plateia de notáveis processualistas, alunos fantásticos, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, colegas do Fórum Permanente de Processualistas Civis que me encaminharam mensagem já aqui, estou ansioso para te ouvir e tal. Então, quando eu me encontro nessa situação, eu só posso agradecer, primeiramente, a Deus, pela saúde, pela capacidade física, intelectual e emocional para olhar para uma câmera e tentar explicar da melhor forma possível. E eu fico à disposição dos senhores e das senhoras para sanar as dúvidas que subsistam, deixando claro que eu os aguardo na nossa pós-graduação. Eu faço questão de que vocês se inscrevam. O corpo docente, eu falo isso com a professora Michele, eu me sinto meio que o pai da pós-graduação em processo civil, porque eu indiquei 4 professores da pós, né? Sendo eu o 5º em processo civil. Então, todos são ótimos, brilhantes, foram meus professores. Então, a vocês todos, meu muito obrigado. Passo a palavra para a professora Michele e fico à disposição para sanar eventuais dúvidas que subsistam. Ok? Tem aqui uma pergunta. Como compatibilizar diferentes entendimentos sobre o procedimento da tutela provisória antecipada antecedente? Uma pergunta muito bem posta. Nós temos diferentes correntes, né? Só aqui que a gente apresentou, trouxe 4 correntes totalmente antagônicas. Uma falando que o aditamento é necessário, outra falando que o aditamento não é necessário, uma falando que é necessário o agravo, outra falando que não é necessário o agravo, que basta uma mera resignação. Eu costumo dizer o seguinte, aí respondendo essa pergunta. No caso, como advogado, você vai escolher a tese que adapta ao seu interesse e torce para ser acatada, né?
No caso, como magistrado, aí eu entendo o seguinte, isso aí, penso que deveria até ter falado ao final da palestra. Nessa balbúrdia procedimental de entendimentos doutrinários, o que acontece? O princípio regente é o princípio da cooperação. O que é o princípio da cooperação? Sou eu posto. Vou dar um exemplo que o professor Fred dá, que é muito bacana. Ele é dono de faculdade, ele não tem interesse e obstáculo que o aluno ingresse na faculdade. Então, é muito comum que os alunos do ensino médio façam o vestibular, passem, e o MEC obsta o ingresso dele na faculdade por conta de não ter concluído o ensino médio. Né? O que acontece? Se ele entra, se o aluno entra e fala assim, eu só quero que me assegure, que me garanta o direito de eu assistir essas aulas já na faculdade, enquanto isso eu vou fazendo o ensino médio aqui, para ele não tem problema nenhum, se estabilizando a tutela, ótimo. Ele não tem nem interesse em contestar, porque é mais um aluno para ele, certo? Agora, se alguém ajuiza uma ação e fala assim, ó, no caso do plano de saúde, eu quero que faça a cirurgia e eu vou postular uma ação indenizatória. Eu tenho que deixar claro o que eu vou fazer, eu na condição de autor, de requerente. Se eu não fizer isso, é obrigação do magistrado estabelecer a regra do jogo, porque a legislação é falha. A legislação é muito falha, extremamente falha. A legislação não diz o que deveria fazer. Ela é extremamente lacunosa, não tem outra expressão para utilizar. Então, diante de uma legislação lacunosa como é esta, o juiz ele pode assumir isso. E aí, o réu também tem que cooperar, ele tem que colaborar, ele tem que falar o seguinte, eu não recorrerei se o que foi pedido foi isso, ou eu recorrerei se foi isso. E nada impede a via conciliatória. Mas, lembrando, no caso da estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente, o negócio é para ontem. Então, a medida conciliatória provavelmente não teve tempo, né? Então, o caminho, respondendo a pergunta de forma sumária, seria escolha a tese, caso você seja patrono de uma das partes, acompanhe as decisões do STJ. Eu sou bastante crítico dessas decisões do STJ, porque me parece que cabe muito mais ao legislador ditar leis que expliquem como funciona o processo civil do que ao Poder Judiciário. Mas é a nossa realidade, a gente está diante de um sistema de precedentes, esse sistema de precedentes tem força normativa do artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil, então não dá para ficar só esperando. Agora, se quem me fez essa pergunta foi um magistrado, está na sua mão, na caneta, o princípio da cooperação. Não entendeu? Peça cooperação. E o Alessandro, ele pergunta o seguinte, professor. Professor, é possível a tutela em casos que derivam pecúnia? Exemplo, mudança de cargo. A Fazenda Pública alega que não cabe. Cabe, sim, antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública. Isso aí já tem entendimento nesse sentido, sedimentado, né? Só temos algumas exceções. Nós temos exceções quanto ao cabimento delas com relação à Fazenda Pública. Aqui, me permita só fazer memória ao professor, porque eu vou citá-lo agora, salve o professor Fred Diego, que ele vai falar exatamente com relação a isso. Ele falou o seguinte, olha, cabe antecipação em face da Fazenda Pública? Cabe, mas em alguns casos não caberá. Dentre eles, alteração do servidor público, né? E aí aqui, artigo 1059 do Código de Processo Civil, ele sintetiza assim, ó, caber, cabe, mas não caberá nestas hipóteses, fica proibida a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Isso está no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Essa pergunta é muito boa. Qual o nome dele, professora? Alessandro. Alessandro, parabéns pela pergunta, nota 1000. Por ser um webinar, não dá para esgotar isso, né?
mas na pós a gente aborda isso. Então, na pós você já teria essa resposta mais aprofundada, mas por ser um webinar, eu não tenho tempo para poder falar isso. Mas vamos lá, não vou te deixar ver navios aqui, não. A reclassificação e equiparação de servidores públicos, artigo 7, parágrafo 2º da Lei 2016, medida que esgote, no todo ou em parte, qual o objeto da ação, também não dá. Na pior das hipóteses, é mera repetição da vedação já mitigada, né, da irreversibilidade. A impugnação em primeira instância de atos de autoridade sujeita à via do mandado de segurança, à competência originária do tribunal, ressalvada a ação popular e a ação civil pública. E aqui, além desse ponto aqui da fazenda pública, né, veio um negócio à mente aqui agora que foi assim, tem que falar disso, e eu esqueci. Mas, respondendo a pergunta, Alessandra, cuidado com a ideia de satisfatividade sem devido processo legal. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do direito de família. Eu, casado, só quero divórcio. Divórcio é um direito potestativo. Divórcio, se eu não quero, o divórcio vai ser dado. Certo? Não interessa o motivo. Divórcio vai ser dado. A pergunta é, eu posso pedir isso em tutela de evidência? Se me for dado isso, vai haver o quê? Supressão do devido processo legal. Eu só quero divórcio. Me é dado uma liminar com base nisso. Certo? Não guarda relação com a sua pergunta, que é da Fazenda Pública, que eu já respondi. Tem previsões específicas que falam, cabe, mas nestas hipóteses que eu elenquei, não caberá, certo? Nessas hipóteses, não caberá. Aí, pode olhar lá, artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016, de 2009, artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 8.437, de 1992, e a lei, o artigo 1º, parágrafo 1º e 2º da Lei 8.437, de 92. Se ficar gravado, vai para todo mundo aí. Teve... Ok, professor? Ok. Então, vamos para a próxima. Vamos mandar. Essa agora é do Felipe. Professor, poderia dar um exemplo diferenciando a tutela de evidência da tutela provisória de urgência? Boa pergunta também. A tutela provisória de urgência, ela tem que ter urgência, com perdão da obviedade. Com perdão da obviedade. Pode parecer absurdo isso que eu estou falando, a pessoa olha e fala assim, nossa, mas isso é óbvio. Pega o Código Penal, então. Você está discutindo comigo isso, eu vou falar, então. Lá no Código Penal tem lá, crime de injúria. Aí pergunta, o que é o crime de injúria? Aí o Código Penal diz assim, é injuriar alguém. Uai, isso para mim é sanduíche natural, é coisa nenhuma com nada dentro. Não é? O que ele respondeu? Nada. Ele não respondeu nada. Então, agora, a tutela provisória de urgência, o legislador escreveu mais ou menos assim para você. Ele chegou e falou assim, ó, a situação é para ontem. A situação não é para agora. A situação é para ontem. Você tem que resolver isso. Não tem tempo. Faz um requerimentozinho simples. Tem gente que nem chama de petição inicial. Tem gente que fala assim, é um mero requerimento. Vai fazer um requerimento necessário, 2 laudas. Preciso disso para ontem. E vai demonstrar o quê? Probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Cuidado com essas conjunções. A gente tem uma conjunção adjetiva e uma alternativa. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Até na minha explanação eu falei, só são necessários 2 desses requisitos. Já na tutela de evidência, eu só preciso da probabilidade do direito. O 311, ele vai nos trazer hipóteses que nos vão dar quase certeza do meu resultado final. Por exemplo, enunciado sumular vinculante. Poxa, você já tem enunciado supremo que diz que aquela questão vai ser decidida assim, muito dificilmente vai haver modificação entre o meu caso e o que o Supremo decidiu. Ou o Supremo vai modificar a sua tese no meio do caminho, ou o meu caso vai ser um caso em que eu estou alegando distinção ou superação. Mas essa questão, ela mais afeta ao estudo do sistema de precedentes, mas responde também tranquilamente.
Essa é a resposta. Então, vamos lá. A tutela de evidência não tem urgência. Quais são os requisitos da tutela de urgência? Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não fala por Buda, por Jesus, por Maomé, por amor que vocês têm ao direito processual civil. Expurga a expressão periculo in more fumus boni iuris. Isso é coisa, dá a impressão, aí vocês vão falar assim para mim, professor, mas todo mundo usa. Aqui, ó, o Daniel Amorim está falando, ó, o Fred fala, ó, Eupídio escreve. Beleza, mas olha só, isso aí é de quem viveu no Código 73. Vocês têm que mostrar que vocês estão em consonância com o Código 2015, com a legislação atual. Fica até bonito. Pensa você na balada. Chegando lá, a pessoa fala assim, quais são os requisitos da tutela provisória de urgência? Aí a pessoa fala assim, periculo in more fumus boni iuris. Aí você fala assim, não, periculo in more fumus boni iuris é a expressão relegada ao processo cautelar no Código revogado. Hoje é probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso é para pedir em casamento, né? Você pede em casamento. Se eu chego na balada e a moça dá uma resposta dessa para mim, eu falo, casa comigo agora, né? Então, assim, é demonstração de conhecimento. Eu estou escrevendo um livro, estamos escrevendo um livro, o professor Aldo, Reinaldo e eu, sobre processo civil. Na parte da tutela provisória, quem escreveu fui eu. E eu chamo a atenção, falo, ó, cuidado. Não é para utilizar periculo in more fumus boni iuris. Eu sou bastante chato nesse quesito, né? Então, eu penso que eu expliquei. Na tutela de evidência, não há urgência. Na tutela de urgência, há urgência, eu tenho que observar os 3 requisitos com probabilidade do direito sempre constante. E mais um dos outros 2. Ou risco ao resultado útil do processo, ou... Fugi agora. Enfim, probabilidade do direito, risco ao resultado do processo, perigo de dano. Pronto, foi. É possível tutela provisória no processo de conhecimento e execução, né? E daí, assim que o senhor responder, já faça as suas considerações finais, deixa aí o seu recado para essa turma, né, que participou desse momento, qual é a sua mensagem, né, sobre tutela provisória, já faz o fechamento aí, para que a gente já possa caminhar aí para o final do nosso encontro. Demora, mas vamos começar pela pergunta aí. Olha só, a tutela provisória antecipada, né, a tutela provisória de urgência antecipada, ela cabe, sim, tanto no processo de conhecimento como no processo de execução. Ela cabe em ambas, não tem problema nenhum. Eu não vejo objeção alguma com relação a isso, pelo contrário, né? Acho que cabimento, cabe. A pergunta é se ela vai satisfazer, se a satisfatividade, ela pode limar o devido processo legal. É essa a pergunta. Se ela limar, não vai caber. Por exemplo, vamos lá, eu ajuizo uma ação de indenização em face do banco X, e eu quero que o juiz me antecipe o valor de R$5.000, que é o valor mínimo que eu entendo devido. É óbvio que o juiz vai negar isso. Porque tem que se aguardar todo um trâmite procedimental, certo? Tem que se aguardar produção de provas, colheita de informações, enfim. Tem toda a fase postulatória, fase de saneamento, organização do processo, fase probatória, fase decisória, para ter uma cognição exauriente. Uma cognição que analisa todos os pormenores, no caso do processo de conhecimento. No caso da tutela executiva, também eu não vejo objeção alguma. Vamos imaginar que em sede de execução, eu requeira, alguns vão chamar isso de arresto executivo, que é o que a gente chama na prática forense de penhora online. Quem chama isso de arresto executivo? Fred Dier e o Araquém de Assis, salvo engano. Eles vão chamar de arresto executivo, e eu entendo que é muito mais um arresto executivo do que... O que seria a penhora online? Eu estou dizendo o seguinte, excelência, ele me deve. Eu quero que haja bloqueio deste valor depositado na conta dele, sem que ele seja citado para isso. Quando há o bloqueio, fica condicionado à liberação da quantia posteriormente, mas houve ali uma antecipação dos efeitos da tutela que poderá sofrer depois um aditamento, né? Eu não vejo empecilho para uma e com a outra, não. Pelo contrário, ambas caminham de lado a lado. Agora, lembra,
Essa pergunta é boa porque ela me autoriza a fazer esse link. A tutela provisória, seja ela de urgência, seja ela de evidência, ela é uma técnica de sumarização do rito procedimental. Eu sumarizo o rito para que eu não sofra os efeitos deletérios de um devido processo legal. Imagina ficar aguardando 12 anos. Esse ano foi o julgamento que o Supremo fez, salvo engano, da família real. Não tem cabimento a ação da família real ser julgada em 2020. Né? Então, é totalmente desarrazoado esse tipo de ponderação. Então, a gente antecipa no tempo os efeitos da tutela, resguarda ela se for uma tutela cautelar, e o processo vai ser, nós só temos dois, conhecimento e execução. Certo? Espero ter respondido. Caso eu não tenha respondido, eu deixei lá o meu Instagram, a professora Michele tem aí também, aí vocês podem entrar em contato com ela, mas eu quero vocês aqui na pós. Com relação à mensagem final, é o seguinte, e aí eu aproveito já esse clima de ho de final de ano, né? Primeiro, para falar o seguinte, não desistam. Darwin já falava em seleção natural, né? Olha, o mundo vai falar em seleção natural e aqueles mais bem qualificados, mais bem capacitados sobreviverão, os não ficarão, vão morrer. E talvez, infelizmente, para nós, essa pandemia veio para fazer uma seleção natural de juristas, de pessoas que estudam e daqueles que não estudam. Quantos colegas, quantos amigos que estavam estudando para concurso e agora, sem previsão de concurso público, simplesmente falaram, não estudo mais. E aqueles que estão estudando estão, na frente. Então, se eu posso dar um conselho, não desistam. Né? A vida é preciosa demais. Pessoas perdem a vida em segundos, em instantes. Então, valoriza cada instante da vida. Viva a vida com a intensidade que você possa viver. Se você está agora trabalhando, se você tem filhos para tomar conta, se você tem outros afazeres, não deixe o tempo passar. Faça esses afazeres, mas faça esses afazeres com prazer. Quem me segue nas minhas redes sociais me vê que sábado eu estou dia sim, dia também, estou aqui no escritório. Né? Aí a pessoa pergunta assim, mas como é que você consegue fazer isso? Porque é algo que eu gosto, é algo que eu amo. Eu não faço o que eu gosto do que eu faço. Né? Então, essa talvez seja a grande missão. Então, para vocês que estão nos acompanhando, seja você, a profissão que você exerça, esteja se graduando ou não, se pós-graduando ou pós-graduado, mas não desista. Não desista da vida, não desista de ser diferente, não desista de fazer a diferença. Porque eu acredito em cada aluno, eu acredito em cada ser humano. E eu olho para o ser humano e falo assim, se ele é capaz de coisas, se nós somos capazes de fazer tão bem para certas pessoas e também tão mal, às vezes, para outras, por que a gente não potencializa isso? Né? Então, não desistam, sigam em frente, acreditem em vocês, porque se tem alguém responsável pelo seu sucesso, e você quiser olhar cara a cara para esse alguém, olha para o espelho, né? Vocês são muito mais do que seus olhos veem. Quero te agradecer de coração, muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua contribuição com a pós-graduação aqui da UniGoiás, com os nossos participantes desse evento. É sempre uma honra, né, recebê-lo aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Quero te agradecer de coração. Quero agradecer a todas as pessoas que ficaram conectadas conosco aqui o tempo todo, né? Todo mundo conectado, ligados, né? Bastante alunos.